E será que se Elias ficasse dentro daquela caverna, Deus iria passar e ele ficaria desapercebido? Será que foi para isso que Deus disse? Ou então Deus disse para Elias sair para fora, porque para contemplar, enfim, não sabemos aqui, não vou questionar aqui isso. Mas a questão é que Deus disse isso para ele. Agora você imagina agora um soldado valente, um homem de batalha, que enfrentou batalha, que lutou mesmo, sem medo. E esse homem agora, ele venceu os inimigos, né? Agora quando ele regressa para o seu acampamento, olha o que acontece. Quando ele regressou para o seu acampamento, ele se sente sozinho, se sente um homem ferido, um soldado assim, né? Desamparado, abatido, sem força, chega até a murmurar e diz: olha, já me basta, já não posso mais. Imagina um homem desse porte, chegar a esse nível que nós estamos dizendo aqui, chegar a ponto de dizer: já basta, Senhor, já basta, toma agora a minha vida. Veja um homem que enfrentou batalha, e não foi uma simples batalha que esse homem enfrentou, foi batalhas difíceis. Tanto é que ele enfrentou 450 profetas de Baal, juntamente com mais 400 de Acera, então não foi uma luta fácil. Mas chegou um ponto agora que ele encontrou sozinho. Nós vamos aprender algumas lições aqui. Olha só. Elias viu tudo isso, viu Deus responder com fogo, houve um avivamento, um grande despertamento naquele dia, houve coisa que nunca havia acontecido diante daquele povo. Deus respondeu, e a oração de Elias não foi uma oração longa, foi uma oração curtinha. Elias faz uma oração, se nós formos ler, demoramos alguns segundos para ler a oração que Elias fez, mas a questão é que Deus respondeu a Elias com fogo. Agora esse homem está dessa maneira. Olha só, por conta do quê? Por conta de uma simples ameaça, por causa de uma ameaça, talvez não seria simples, talvez nós falamos assim, pode ser simples, mas não foi uma ameaça, e veja só, foi uma ameaça e foi uma ameaça forte. Então agora ele vai fugir, ele vai para o deserto, nós conhecemos bem a história que nós estamos aqui, e ele senta agora debaixo de um pé de zimbro, de um arbusto, e vai fazer o quê? Pedir a morte. Olha aqui. O que nós estamos vendo aqui? Apesar de ser um homem valente, apesar de ser um homem que estava, né? Agora ele entra num profundo colapso. Ele entra numa profunda angústia espiritual, emocional. E a pergunta é, o que aconteceu com esse homem? O que aconteceu com esse homem de fogo, esse homem valente? O que aconteceu com esse homem de guerra? O que aconteceu com ele? Para ele chegar aqui ao ponto de fugir para o deserto e pedir para morrer. Agora esse homem que é valente, pede para morrer e precisa de ajuda, precisa de um consolo, precisa que alguém o socorre. E nós aprendemos aqui, dentro desse texto, que a princípio Deus não vai repreender Elias. Deus não vai chamar a atenção dele. Deus vai alimentar ele, leva ao Monte Horebe. Olha que coisa interessante. Nós aqui dentro, então, nós vamos aprendendo como Deus é misericordioso, como a misericórdia de Deus sobrepassa toda a nossa maneira de pensar, a nossa maneira de entender, como a misericórdia de Deus vai além do que nós pensamos, pedimos. A misericórdia de Deus, nós não temos palavras para expressar o tamanho da misericórdia de Deus. Mas Deus então faz que esse homem alimenta ele, vai levar ele lá para o Horebe. O Horebe tem um simbólico assim do encontro com Deus, pode-se dizer que lá, e lá está. Olha só, e quando chega lá que Deus fez tudo isso, Deus agora começa a trabalhar. De que maneira Deus começa a trabalhar na vida desse homem? Deus começa a revelar as coisas. Deus começa a revelar mistérios maravilhosos, mistério tremendo que Elias talvez durante toda a sua caminhada de profeta até naqueles dias não havia visto. Você percebe como que Deus não abandona ninguém, amados? Você percebe que nós estamos na caminhada dos últimos dias da igreja na face da terra e mesmo assim Deus continua nos alimentando, Deus continua nos guiando, falando algo, revelando algo assombroso, misterioso, poderoso na nossa vida. E você pergunta, por que Deus faz isso se nós temos tantas falhas, se nós temos tanta coisa mas não importa, Deus, a misericórdia de Deus vai além.
Nós estamos vendo dentro desse texto que houve 3 fortes manifestações. E olha que interessante, dentro dessas 3 fortes manifestações que aconteceu, só houve uma revelação. E qual é a revelação que Deus vai mostrar aqui? Vou falar primeiro das 3 coisas fortes que nós vimos. Primeiro, o texto diz que houve um vento, houve um terremoto, houve fogo. Essas coisas nós aprendemos que o homem não domina. Quando acontece um terremoto, o homem, nós na modernidade de hoje até avisa, dá sinal para o povo fugir, acontecer, mas o homem não tem domínio sobre o terremoto. Nós vemos o fogo que às vezes quando pega, como nós vimos muitas vezes aí, e muitas vezes o homem não domina o fogo. Nós estamos vendo que o vento também, pode ver que o vento faz estrago, o homem não tem domínio sobre isso. Então nós estamos vendo que essas 3 coisas são fortes. Poderíamos separar aqui para estudar a parte, ver outros textos onde aparece todos o fogo, o terremoto, o vento, enfim, nós poderíamos ver tudo isso. Mas diante de tudo isso que aconteceu, Deus chama Elias, Deus fala com ele, Deus traz uma única revelação para ele. E eu acredito que nessa noite, Deus tem uma revelação, uma palavra para mim e para você. Não importa se você está no meio do vento, no terremoto, se a vida está no fogo, não importa. Deus tem uma palavra de revelação e de verdade para você. Como aconteceu com esse homem aqui. É ou não é? Dentro desse texto também nós aprendemos que existem muitas pessoas nos dias de hoje que eles lutam. Eles vão à batalha, são pessoas que oram, que jejuam, são pessoas que estão na igreja, são pessoas que contribuem na obra de Deus, são pessoas fervorosas, são pessoas que são dedicadas, mas chega um momento, é ou não é? Que ele se encontra sozinho, se encontra vazio. Há pessoas que, mesmo dentro da igreja, é ou não é? Ela se encontra desanimada. Tem pessoas que estão dentro da igreja que aparentemente, que cantam, que pregam, enfim, faz tudo, mas ela está vazia, está desanimada. Por isso que muitas vezes Deus chama a nossa atenção para nós sairmos da posição que nós estamos e nos colocar de pé, para que Ele possa falar conosco, que nossos ouvidos sejam abertos, atentos àquilo que Deus está falando com cada um de nós. Aqui aconteceu com esse homem aqui, ele perdeu a esperança, não crê mais nas promessas, enfim, existem pessoas que se encontram nessa situação em momentos difíceis. E aí a pergunta é, aonde está Deus? Olha só, eu já ouvi crentes dizer, pessoas disserem, eu estou numa situação difícil, aonde está Deus? Você lembra de Gedeão? Gedeão foi um homem que fez essa pergunta, e muitas pessoas, muitas vezes, encontram nessa situação. Lá no capítulo 6 de Gedeão, de Juízes 6, melhor dizendo, Juízes 6, lá está Gedeão, nós conhecemos a história desse homem. E um dia, no meio da tribulação, da dificuldade que ele estava, aparece um anjo. E o anjo chegou, saudou Gedeão com a palavra linda que nós conhecemos. O anjo chegou e saudou ele, dizendo assim, olha, o Senhor é contigo, varão valoroso. Olha que interessante, que saudação, né? Linda, perfeita. Mas sabe qual foi a resposta de Gedeão? E é o que acontece hoje. Gedeão fez algumas perguntas dentro do texto do capítulo 6. Que você vai ver, ele fez algumas perguntas. E dentro de uma pergunta que Gedeão fez, foi a seguinte. Ele pergunta o seguinte, mas se Deus é comigo, se Deus é conosco, como diz a Bíblia, então, por que me sobreveio essas coisas? Por que está acontecendo tudo isso aqui? Por que pelo inimigo, estou sendo perseguido pelo inimigo, por que eu tenho isso e aquele outro e tal? É ou não é? E não tem pessoas que fazem isso nos dias de hoje? Por quê? Por quê? E nós aprendemos que toda pergunta ela deve ter uma resposta. Toda boa pergunta tem uma boa resposta. Gedeão faz essa pergunta. Por que então? Por que está tudo... se o Senhor é comigo? Não, o negócio teria que estar bom. O negócio teria que estar melhor. Não poderia estar nessa situação que eu estou. Amados, nós não temos que ficar questionando, enfim, nós temos que olhar para o Senhor Jesus, autor e consumador da nossa fé, ouvir o que Ele diz, porque Ele fala. Então, adiantando o texto,
Deus não estava no vento que fendia a peia. Deus não estava lá nos montes, quebrava o vento, veio e quebrou, né, quebrava as penhas. O vento aqui simboliza poder, um movimento rápido, mas Deus não estava. Interessante. Deus não poderia estar? Sim, claro. Mas nós aprendemos uma lição: nem tudo aquilo que é forte, nem tudo aquilo que às vezes nós não conseguimos dominar, que tem poder e tudo, não é o divino, não é a palavra de Deus, não é o Deus, não pode não estar lá como nós estamos vendo aqui. Por que acontece isso? Porque muitas das vezes nós pensamos que Deus está em algo, não é só simplesmente porque tem uma aparência de forte, de poder, e nós não conseguimos dominar. Muitas das vezes nós confundimos movimentos, não é, com avivamento, nós confundimos emoção com a presença de Deus. Enfim, nós temos essas fraquezas, essas nossas falhas. E então nós vivemos numa cultura dos dias de hoje que existe muito barulho, muito ruído. Mas Deus, muitas vezes, Ele não está. Você vê que o vento, Deus criou o vento, Deus criou terremoto, fogo, tudo está no domínio de Deus. Tudo é forte, mas Deus não estava. Olha que lição nós vamos começar aqui a aprender. Então nós estamos vivendo nesses dias onde muitos ruídos atrapalham nós ouvirmos a voz de Deus, ou às vezes pensamos que Deus está presente, como nós estamos vendo aí, e em muitas coisas achamos que Deus está. Olha só, mas entenda uma coisa: Deus não está buscando grandes coisas para poder falar, Deus não está buscando grandes eventos, grandes milagres, Deus está nas pequenas coisas. E no texto que nós estamos vendo, Deus estava onde? No silêncio. Passou o vento, passou fogo, passou tudo. De repente, Elias ouve uma voz o quê? Mansa, suave. Olha que interessante. Deus não poderia estar falando ali? Poderia. Não. Deus, Ele quis falar em silêncio. Como é importante. E nós vamos começar aqui, e entender que muitas vezes nós estamos agitados, nós estamos nervosos, apavorados, tem que ser do nosso jeito, tem que de um jeito ou do outro, Deus tem que fazer, e aquela coisa toda, e Deus está esperando nós nos colocarmos de pé e ficar em silêncio para ouvir Deus falar. Deus continua falando. Sabe por que vai acontecer hoje? Porque Deus falou ontem. Sabe por que acontece hoje? Porque Deus fala hoje. Sabe por que vai acontecer amanhã? Porque Deus, Ele fala amanhã. Deus é o ontem, hoje e eternamente. A questão é que nós temos que muitas vezes, nós temos que ficar em silêncio. Não fique na agitação, no barulho. Fique quieto, Deus vai falar com você. Então olha que interessante. Deus também não estava no terremoto. Não, Deus não estava no terremoto, atrás do vento veio o terremoto, como nós estamos vendo aqui, e o terremoto, podemos dizer que simboliza o medo. Deus está no meio do medo, alguém está com medo, e Deus está lá? Não, nós vamos ver que não. Medo não é um sinal da presença de Deus. Tanto é que está escrito, Paulo diz lá a Timóteo, porque Deus não nos deu um espírito de medo, de temor, de covardia, como nós estamos vendo aqui, mas de fortaleza. Para receber o espírito de fortaleza, eu tenho que ter muito tempo de igreja. Eu tenho que ter cargo na igreja, ser importante na igreja? Não. Nós apenas temos que crer que Deus nos concedeu, habita em mim, habita em você, porque nós somos templo e morada do Espírito Santo. Nós temos que entender que esse espírito de fortaleza habita em nós. Então Deus pode falar quando nós ouvimos aqui. Olha que interessante. O cuidado então, amados, que nós estamos vendo, o cuidado dessa vida, às vezes as crises, os problemas, nem sempre é sinal que Deus está presente. Muitas das vezes é a opressão do mundo, é o mundo caído em que nós vivemos, que nós encontramos, e às vezes pensamos, mas eu estou desse jeito, estou passando aqui por um terremoto emocional, familiar, enfim. Entendo uma coisa. Mesmo diante de tudo isso, e às vezes pensando que Deus está, e às vezes Deus não está, a questão é, Deus não nos abandona.
Nunca nós vamos ser. Somos nós que pensamos que Deus nos deixou, que Deus nos abandonou. É nós que pensamos que nós estamos de um lado, Deus está do outro, mas Deus não abandona aqueles que confiam nele, aqueles que buscam ele. Então, olha só, depois de tudo isso, que depois como passou aqui o temor, Deus não estava presente. E ficamos pensando, meu Deus do céu, que hora que Deus vai falar? Muitas vezes nós pensamos, porque quando nós estamos na bênção, o dia passa rápido, a hora passa rápida, mas quando nós enfrentamos alguma dificuldade, os dias ficam difíceis, as horas ficam difíceis, parece que aquela luta nunca passa, nunca acaba, mas nós temos que entender que Deus, Ele é o nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza, como nós estamos vendo aqui, o salmista ainda diz que Ele é o socorro, o nosso socorro, é o socorro bem presente. Não é ausente, é presente. Olha como diz. Então é na hora difícil. Deus não estava então no fogo, por exemplo. Um esplendor tão bonito que podemos ver aqui. Mas Deus não estava. Então, o fogo, mesmo sendo símbolo de juízo, de purificação, de poder, mas Deus não estava. Se nós voltarmos aí para o capítulo 18, nós vamos ver que lá atrás Deus manifestou com fogo. No capítulo 18, quando Elias, lá no Monte Carmelo, que Elias estava naquele desafio, Elias mesmo viu que Deus estava presente, porque Deus revelou, manifestou a presença dele no sacrifício, como foi oferecido, com fogo. Agora Deus escolhe não estar no fogo. Poxa, Deus é Deus de confusão? Não. Deus não é Deus de confusão. Deus tem a sua maneira de ele agir. O que Deus fez ontem, da maneira como Deus fez ontem, hoje pode ser diferente, amanhã pode ser de outra maneira, porque às vezes nós pensamos, mas antigamente era assim, mas antigamente o Deus é de hoje, então hoje Deus pode fazer diferente da maneira como ele fez ontem, como fez semana passada. Deus não está limitado a tempo, a isso, aquele outro. Deus, Ele age segundo o seu querer, o seu propósito, segundo a nossa necessidade. Precisamos instruir a Deus como Ele deve agir? Não. Eu tenho que explicar para Ele, Senhor? Não. Amados, não. E muitas vezes nós ficamos pensando, o milagre de ontem, de ano passado, e depois, olha só. Mas Deus está agindo hoje. Talvez não é como eu queira, talvez não é como você quer. Mas a questão é que Deus está falando. Deus hoje talvez não quer manifestar com fogo, mas Deus, Ele quer falar com você através de uma palavra tranquila, suave. Deus hoje talvez não quer te encher mais de poder, mas Deus talvez olha para mim e para você e vê que nós não estamos precisando mais de poder, de fogo, mas nós estamos precisando às vezes de um conselho, às vezes nós estamos precisando de uma direção, e Deus está pronto para nos dirigir. Deus está pronto. O texto diz que Deus estava no silêncio. Olha só. Você pergunta, como pode alguém falar no silêncio? Olha que coisa. Está no silêncio. Como que pode falar no silêncio? Como que alguém pode falar aqui no silêncio? E aí fica a questão aqui. E às vezes, amados, você já percebeu que muitas vezes, quando nós ficamos em silêncio, o silêncio vale muito mais do que muitas palavras que nós falamos? Vale muito mais. Às vezes, é que nós temos aquela mania, a hora de ficar em silêncio nós falamos, e a hora de falar nós ficamos em silêncio, nós agimos um pouco invertido, mas quantas vezes nós ficamos no silêncio, e o silêncio, Deus fala conosco, é muito melhor do que muitas e muitas palavras, ou a agitação que nós vivemos no dia a dia que nós estamos aqui. E é interessante, nós estudamos o texto aqui, nós vimos que no silêncio de Deus, Deus não só fala, mas Deus tem o poder de transformar. Deus, ele é diferente. Deus é completamente. Então, a voz de Deus, você pode perguntar, mas Deus sempre falou desse jeito, no silêncio, no calmo? Não. Nós estamos estudando aqui uma questão, porque Deus nem sempre falou, nem sempre a voz de Deus foi silenciosa.
Por quê? Porque nós lemos em outras passagens que, por exemplo, nós lemos lá em Ezequiel, por exemplo, que a voz de Deus era voz como voz de muitas águas. Nós lemos aqui Apocalipse também, nós vimos que em Apocalipse 4:11, vai dizer que a voz de Deus é como um trombeta, não é como um silêncio, é uma trombeta, é algo. Nós podemos ver que Apocalipse também vai dizer que às vezes Deus falava com a voz, como voz assim de um grande trovão. Então nem sempre Deus fala no silêncio. Nós podemos ver também que muitas vezes no Apocalipse, por exemplo, aparece Deus falando e a voz de Deus, João descreve como a voz de uma grande multidão. Mas aqui no texto que nós vemos, Deus falou em silêncio. Você percebe então que Deus tem os seus meios de como ele agir? Vou adiantar aqui, senão não vou ter tempo de nós comentar esse texto. Vou lá, um pouquinho só. Às vezes a voz de Deus nos repreende, traz repreensão, nos repreende, mas também ela nos conforta, mas também ela nos desperta, nos anima, enfim, Deus tem os seus meios. Então, olha só, às vezes, eu entendo só, muitas das vezes, Deus tem falado comigo e com você. E sabe o que acontece? Nós não reconhecemos a voz dele. Achamos que é coisa da nossa cabeça. Imaginamos que é nós. Porque acho que é minha cabeça. Amados, eu acho interessante o seguinte, tem pessoas que fazem assim, olha, Deus fala com ele sabe que Deus está falando, e ele pede confirmação, Deus na sua infinita misericórdia, Deus confirma, e daqui a pouco quer que Deus fala de novo, mas a questão é o seguinte, se Deus já falou com você, Deus já confirmou com você, agora você não precisa mais de confirmação, você tem que agir e fazer aquilo que Deus disse, o que ele já falou com você através da palavra dele. Nós não precisamos mais de confirmação, o que nós precisamos agora é agir sobre aquilo que Deus já confirmou. Talvez seja no silêncio, talvez Deus use alguém para falar, não importa, Deus tem a maneira, o importante é que nós temos que estar atento, ouvir a voz de Deus, ouvir aquilo que Deus está falando. E ainda tem mais, tem pessoas que às vezes é o seguinte, ele ora para fazer algo, para começar alguma coisa, e quer um projeto, algo, enfim, ele fala que Deus fala com ele, e ele vai bem, é Deus, daqui a pouco sabe o que acontece? Ele quer largar tudo, abandona tudo por conta própria. Olha só, se nós falamos para Deus, oramos para Deus e Deus falou e Ele aprovou, então para nós deixar algo, de deixar de fazer, nós temos que orar também e esperar que Deus fala. Eu não posso abandonar. Mas Deus falou para mim começar. Mas e para me deixar? E para mim parar? Eu não tenho que falar com Deus do mesmo jeito, ouvir a voz de Deus, falasse Deus, porque a última palavra nós aprendemos que está em Cristo, é Deus que dá a última palavra. Então, se você começou algo, falou com Deus, e Deus aprovou, se você for parar, fala com Deus também, se pode parar ou não. Porque Deus continua falando, como nós estamos vendo o texto que nós estamos vendo aqui. Olha só. Então Deus tem falado. E muitas vezes Deus tem falado em coisas pequenas, que nós às vezes desprezamos aquilo que é pequeno, achamos que Deus não está, achamos que é algo insignificante, achamos que tem que ter alguma coisa assim, sabe? Mas não, Deus ele continua falando no nosso íntimo, no nosso coração, e muitas vezes Deus chama nós no particular e fala pessoalmente com cada um de nós. A questão é, estamos prontos para ouvir Deus falar? Nós estamos atentos, então Deus se revela aqui, não precisa de um grande cenário, Deus precisa de um coração que esteja atento a ouvir a sua voz, esse é o bastante. Então nós estamos vendo aqui, não é no grito, não é, Deus fala no silêncio, e às vezes nós oramos, falamos no coração, daqui a pouco já abandonamos, nós não paramos para ouvir Deus falar, ora, espera um minutinho. Então amados, qual foi a última vez que você ouviu Deus falar com você? Qual foi a última vez? Não é? Porque tem pessoas que pensam que Deus não fala mais. Amados, Jesus disse assim, olha, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Então, às vezes, é como estão dizendo, a voz de Deus é tão suave, tão mansa, que nós não despertamos para isso. Estamos desapercebidos. Mas nós, como igreja, nós temos
que andar percebido, atento. Qualquer momento você pode estar na sua casa, no seu trabalho, enfim. Deus não tem lugar para falar. A questão é que nós temos que ouvir Deus falar. E muitas das vezes nós não fazemos isso. Infelizmente, nós não fazemos isso. Vamos ouvir Deus falar. Nós temos que confiar que ainda que nós não sentimos a presença de Deus, mas Deus está presente. Ainda, como o vento, como o vento que apenas move as folhas, dá aquele vento suave assim, é ou não é? Mas o mover de Deus, mesmo no silêncio, a nossa alma percebe se nós estivermos atentos. Olha que interessante, quando nós vemos esse texto. Então, a presença de Deus não está no ruído, é ou não é? Em barulheira, aquela coisa toda, muitas das vezes. Deus fala no silêncio. Como é importante. Talvez quem gosta tenha um hábito de orar de madrugada, no silêncio da madrugada, no silêncio do seu quarto. Enfim, Deus, ele fala. Então eu quero concluir dizendo o seguinte, onde é que você tem escutado a Deus? Elias não encontrou a Deus no vento. Também não foi no terremoto. Também não foi no fogo. É ou não é? Mas ele encontrou uma voz suave. Boa para se ouvir. É ou não é? Como é bom ouvir a voz de Deus. Então é nesse momento aqui que nós temos que deixar o medo, nós temos que deixar a preocupação e nós temos que receber uma nova direção, uma nova palavra através de Deus, porque Deus, ele fala comigo e com você, amados. Perceba que Deus nunca nos deixou e Deus continua falando, restaurando, Deus continua na sua missão com a sua igreja e nós como igreja temos esse propósito de estar pronto para ouvir a Deus e falar com Deus. Olha só. Acalma o teu coração. Fique tranquilo. É ou não é? No desespero, nós não vamos ouvir Deus. Não vamos ouvir, não adianta insistir que é perder tempo. Já passei por isso, tenho experiência disso aí. Que quando eu fiquei tranquilo, Deus disse, agora eu vou falar com você. Olha que interessante, amados. Então, dedica tempo a estar com Deus sozinho, senta na presença dEle, tranquilo. Tranquilo, escuta, não peça nada, apenas agradeça a Deus e escuta Deus falar. Veja que Deus está, nós não podemos medir a nossa fé pelas emoções, pelos nossos sentimentos, nós não podemos medir a nossa fé por aquilo que nós achamos, nós temos que basear a nossa fé e permanecer com a nossa fé em Deus, porque quando Ele fala, nós nos renovamos a nossa fé, nos sentimos transformados. Então que Deus te abençoe você ricamente, e que Ele possa te dar ouvido para ouvir. Ele já te deu, melhor dizendo, que nós possamos abrir os nossos ouvidos para ouvir a voz silenciosa desse Deus. Deus é fiel. Em meio de qualquer vento, no meio de qualquer terremoto, de fogo que esteja atravessando, você pode ainda ouvir a voz de Deus.